Estamos no início, de um novo trimestre, de um novo mês, e gratos estamos reunidos, para louvarmos ao Senhor e meditarmos na sua graça, na sua misericórdia, o mês que nos traz à memória, como cristãos, a Páscoa, a entrega do Senhor Jesus Cristo por nós, sendo nós ainda tão pecadores. E essa manhã eu quero meditar em um trecho do sermão profético de Jesus, que está lá em Mateus 24 e também no Evangelho de Marcos, capítulo 13. E olhando para o Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 28, Jesus ele vai falar de uma maneira em parábola para que o povo possa ficar ligado. Muitos marcam datas, muitos marcam dias para a volta de Jesus, e esse não tem que ser o nosso foco. As pessoas querem descobrir o dia que ele vai voltar, não é? Como sabemos, ele mesmo diz aqui, tanto registrado em Mateus 24 quanto em Marcos capítulo 13, no seu sermão profético, que o dia e a hora ninguém sabe a não ser o Pai. Então não nos cabe, Jesus mesmo vai dizer isso, nos ficar preocupados com estações, com tempos e com horas. Mas o objetivo do sermão profético de Jesus nesse momento aqui é alertar-nos de uma situação que às vezes passa despercebida. Estejam preparados, o tempo todo preparados. O Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do verso 28 até o verso 37, diz: E aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite ou se à meia-noite. Se cantar o galo ou pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos achei dormindo. O que, porém, vos digo é: vigiai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos e poder meditar na Tua Palavra nesse momento, Senhor Deus. Continue a falar conosco, através dela, em nome de Jesus. Amém. Apesar de Jesus ter dado algumas dicas do seu retorno, e aqui no sermão profético de Jesus ele não está somente respondendo em relação à sua vinda futura. Jesus está respondendo sobre três questões básicas que o povo tinha dúvida. O povo tinha em sua mente, primeiro, a destruição do templo, que Jesus vai falar. O tempo dessa destruição. Jesus não diz exatamente quando o templo seria destruído. Hoje nós sabemos que foi em 70 depois de Cristo. Mas, por isso que Jesus vai falar lá, que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ou seja, ao mesmo tempo Jesus está profetizando algo que vai acontecer em breve, e ao mesmo tempo Jesus está falando de algo ou profetizando algo que vai acontecer num futuro que nós não sabemos quando será. Então Jesus está respondendo a duas indagações, tanto registrada em Mateus 24 como em Marcos capítulo 13: a destruição do templo, a sua segunda vinda e o fim dos tempos. Tudo isso está em Mateus 24 e tudo isso está em Marcos capítulo 13. Então Jesus está nos orientando através desse momento histórico aqui, que em primeiro lugar os discípulos precisariam estar preparados para quê? Para os falsos ensinos,
para os falsos mestres, para os falsos profetas, para os falsos cristos que viriam. Então Jesus vai nos orientando e orientando o povo ali naquele momento, não é? Ele está ali, né, no Monte das Oliveiras ensinando. E 4 dos seus discípulos surgem com essas dúvidas, não é? A destruição do templo, quando que será a sua volta e o fim dos tempos. E aí Jesus, a partir desse sermão profético dele lá, né, no Monte das Oliveiras, ensina o povo ali naquele momento e nos ensina hoje que a nossa preocupação não é com o dia da volta. A nossa preocupação é de estarmos prontos quando ele voltar. Essa é a preocupação do Senhor. Não estarmos dormindo, né, como acabamos de ler lá no Evangelho de Marcos, mas ligados, conectados, vigiando. E o exemplo que ele usa lá, né, lá no caso que lemos em Marcos capítulo 13, é o seu: alguém sai do país, dono de uma casa, por exemplo, né, sai de um país, vai viajar, vai sair do país e deixa sob a responsabilidade do porteiro e sob a responsabilidade dos servos da casa o vigiar a casa, tomar conta da casa. Então, ou seja, o patrão foi embora, podemos descansar, não é isso? O patrão não está agora presente, podemos relaxar. Quando ele voltar, a gente se preocupa em limpar, a gente se preocupa em arejar, a gente se preocupa com tudo, de deixar tudo arrumadinho. É esse contexto de parábola que Jesus está usando, tanto aqui em Mateus 24, aqui em Marcos 13 e lá em Mateus 24. Ou seja, eu e você não ficarmos preocupados de estar com tudo pronto só no dia da volta, que nós não sabemos qual é. Mas todos os dias estarmos com a casa arejada, com a casa arrumada, com a casa preparada, para quando o dono voltar, possa nos encontrar vigilantes, sóbrios, não é? Então, é igual aquela questão, né, de casa que tem mordomos, casa que tem empregados, né? E aí o patrão sai, vamos relaxar, dar um relax aqui, vamos dar um tempo, não é? E aí o tempo vai passando, a casa vai ficando suja, a casa vai ficando abandonada, a casa vai ficando sem cuidado, de repente o dono volta e encontra os seus servos dormindo e não cuidando da casa, não cuidando daquilo que ele deixou para que fosse cuidado. Então, o que o Senhor deixa para que eu e você cuidemos? Primeiro de nós mesmos. A casa precisa estar arrumada. Eu, você, nós precisamos estar com a nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa vida, pronta para a volta de Jesus. Pronta para a volta de Jesus. Lembra que quando Jesus tira o demônio de uma pessoa e ele fala: a casa está arrumada, a casa está arejada, a casa está limpinha. Agora, o que você tem que fazer com essa casa? Cuidar dela. Porque ele vai voltar com mais 7, achando a casa arrumada, mas não vigiada, ele vem com mais 7. Então, eu e você, não preocupados, e ninguém preocupados em marcar hora, em marcar dia e em marcar datas, mas estarmos ligados no sentido de quando Jesus voltar, nós estamos prontos, não importa quando voltar. Então, lá, né, no texto que lemos, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ou seja, sabemos, não é, que o verão está chegando, ele está querendo dizer isso aqui, que o quê? Porque a figueira está o quê? Com seus ramos se renovando, e o verão chega. No passado, não tanto hoje, né? Porque é tanta loucura nesse planeta que a gente vive, mas quando as folhas começavam a cair, o que está chegando? O outono, não é? Nós sabíamos exatamente, as árvores ficavam sem folhas, outono. Hoje nem tanto, né? Não dá mais para fazer isso. Mas, obrigado, irmão. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês sabem os sinais. E que sinais Jesus está dando para a sua volta? Mateus 24, e Marcos capítulo 13. Jesus vai dar orientações. Verso 14 de Marcos 13: quando, pois, vides o abominável da desolação, situado, não é, onde não deve estar, quem lê, entenda. Algumas versões tiraram essa parte, né? Que nem todo manuscrito tem essa parte. Então, quem lê, entenda. Essa palavra aqui, quem lê, ou seja, quem está lendo, entenda. Primeiro,
A intenção desse termo grego aqui, ler, é eu lendo em voz alta para mim mesmo, para depois ler para a congregação. Marcos capítulo 13, verso 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deveria estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do airado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou. Até agora nunca, jamais haveria, vocês tinham visto isso. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou esses dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos. Estais vós de sobreaviso, pois tudo isso vos tenho dito. Então Jesus vai preparando aqui os discípulos e a nós como será a sua volta. Haverá rumores de guerra, terremotos, muita enfermidade, né? Vai preparando tudo. Mas ainda não é o fim. Porque o fim será repentino. A volta do Senhor é o fim. Será o repentino. Então, eu e você precisamos estar o quê? Prontos para a volta do Senhor. Vigilantes para a volta do Senhor. Não relaxados com a nossa vida espiritual com Deus. Não é? Não que, né, você sabe muito bem que eu não acredito em perda da salvação. Mas o salvo é vigilante. O salvo cuida da sua própria vida. O salvo cuida de si. O salvo demonstra que é salvo. Ele cuida de si. Então, aprendam. Os sinais estão mostrando. E se mostram cada vez mais. Que a volta do Senhor está próxima. Mas quando vai ser? Não sei. Mas uma coisa precisamos saber. Estejamos prontos para a sua volta. Vigilantes. Não nécios, mas sábios. Não é? Mas sábios. O exemplo lá das 5 nécias, das 5 sábias, né? É claro. Isso é muito bem claro. Estar pronto com azeite na botija, né? Prontos. Não pegos de surpresa. Porque quando se fechar a porta, não entra mais ninguém. Então, a oportunidade é dada todos os dias. A oportunidade de mudança é dada todos os dias. Todos os dias. Assim também diz o verso 29 de Marcos 13. Vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o fim. É entender que Jesus aqui está lidando com 3 perguntas. Quando será destruído o templo? Quando será a sua volta? E quando será o fim de tudo? Não é? Então Jesus ao mesmo tempo está respondendo essas 3 perguntas. O templo de Jerusalém, como já falei, foi destruído em 70 depois de Cristo. Tranquilo. Quando será a volta de Jesus? Não sabemos. Quando será o dia do juízo final? Também não sabemos. Mas alguns sinais apontam que isso vai acontecer e que isso se aproxima. Então eu e você precisamos estar ligados, né, conectados, né? O verso 1 de Marcos 13 diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhe, não é, um dos seus discípulos, mestre, que pedra, não é? Que pedras, que construções, lindo o templo, né? Que coisa linda o templo, construção maravilhosa. Aí Jesus disse: vê esta grande construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus está dizendo que o templo será destruído. Será destruído. Vai acabar. Vai acabar. E ao mesmo tempo, né, quando ele, em outro momento ele vai falar sobre isso aqui, está falando dele mesmo, não é, do seu corpo que será entregue por nós, mas também ele está falando, não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar aqui. E aí, agora, quando que o templo vai ser destruído? O templo físico, né, o prédio. Quando que vai ser destruído? Que há momento que Jesus está falando do seu corpo, como templo que será destruído. Em 3 dias, né? E ele vai voltar. Como que pode? Esse templo levou tanto tempo para ser construído, em 3 dias será reconstruído. Aí Jesus está falando do seu corpo. Mas aqui ele está falando o quê? Do templo físico, que não ficará pedra sobre pedra. Isso vai acontecer em 70 depois de Jesus, não é? Nós estamos aqui em 33,
não é? E só depois de alguns anos vai acontecer a destruição do templo de Jerusalém. E aí depois Jesus vai falar dos princípios das dores, está ali com seus discípulos, não é? Então, quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumores de guerra, não é? De pestes, de terremotos, não é? De nação contra nação, de pais contra filhos, de filhos contra pais, se aproxima a volta. Mas não se sabe o dia dessa volta, não é? Quantos aí, né? Sabemos que marcaram dia, que marcaram anos, horário. Quantos já falaram que Jesus já voltou secretamente, não é? Há esse ensino. O que Jesus diz em relação a esse tipo de ensino? Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos cristos. Nem os anjos sabem, nem o filho sabe, só o Pai sabe. Então, tem pelo menos 2 denominações aí que marcaram data, ano, dia, horário, e uma outra denominação aí, por ética não vou dizer qual, e nem quais, não é? Que Jesus já voltou, mas voltou secreto. Ele já voltou, mas secretamente. Aonde que a Bíblia diz que Jesus vai voltar secretamente? Todo olho vai ver. Então, olha só, falso ensino. O que Jesus vai dizer? Cuidado. Nem se preocupem. Jesus está lá na central de Fazendinha. Jesus está lá na igreja tal. Jesus apareceu na igreja tal, na cidade tal. Não se preocupem. Por quê? Que quando ele voltar, todo mundo vai saber. Não vamos sermos nós que vamos anunciar. Não vai ser ninguém que vai anunciar. Nós vamos ver Jesus voltar. Se estivermos aqui, né? Vivos. Vamos ver Jesus voltar. Então, não tem esse negócio, sabe? O pessoal gosta muito de botar credencial no ombro. Nossa, nós marcamos a data, descobrimos, estudamos o livro de Daniel, estudamos o livro de Apocalipse, e aí Jesus vai voltar em 1800 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, em uma outra denominação. Aí Jesus já voltou, mas voltou secretamente. O que Jesus diz? Não ouça esse tipo de gente. É falso ensino. O dia e a hora vocês não sabem. Só tem que ter uma coisa aí com vocês: estejam vigilantes. Vigilante. Não vai adiantar fugir. Não vai adiantar entrar dentro de casa. Todo mundo vai ver. Porque quando ele voltar, nenhuma denominação vai anunciar. Todo olho vai ver. Todo olho vai ver. E como Paulo diz, não é? Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Isso é fé de vida eterna. É certeza de vida eterna. Então, não se preocupem, não é? Mas a respeito, né, o verso 32 de Marcos 13, mas a respeito daqueles dias ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, para não sabeis, pois não sabeis quando será o tempo. E como o homem que se ausenta, né, ou seja, o patrão, né, deixou a casa sob a responsabilidade dos seus servos. Ou seja, Deus deixou você sobre a sua própria responsabilidade. Deus me deixou sobre a minha própria responsabilidade. Deus deixou esse mundo sobre a nossa responsabilidade, para que possamos evangelizar e falar do amor dele. Ah, mas quando que ele vai voltar? Não sei. Como eu já falei algumas vezes aqui, uma tia nossa lá de Teresópolis, desde que eu me entendo por gente, Jesus está voltando. Amém. Como Pedro vai dizer, não é? Ele é longânimo, esperando que todos se arrependam para que ninguém se perca. Pedro vai falar isso, né? Então Deus é paciente, mas vai chegar um dia que até essa paciência vai acabar. Vai acabar. E aí Jesus vai voltar. E quando ele voltar, todo olho vai ver. Todo olho vai ver. Então não se preocupem, Jesus está ali, Jesus está aqui, Jesus está acolá, apareceu. Não se preocupe. A nossa função, o nosso papel e o nosso privilégio é de estarmos aqui prontos, preparados para a volta do Senhor. Então, vigiai, diz o verso 35 de Marcos 13, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos achei dormindo. O que porém vos digo a todos: vigie, vigiai. Vigie a sua própria vida. Cuide de você, da sua fé com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Cuide, porque de repente ele volta. De repente ele volta.
Será uma volta esperada, mas não sabemos quando. Como eu costumo dizer, e não somente eu, seria muito legal Jesus falar assim, ó, eu vou voltar no ano de 2025, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, às 11h59. Aí todo mundo vai ficar preparadinho, né? Volta de Jesus, não é? Mas para que seja por fé e não por aquilo que vê, não sabemos o dia nem a hora, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a nossa vida é um progredir, a nossa vida é um crescer, não é? Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ou seja, por causa daqueles que Deus salvou, e eu entendo assim, né, em Cristo, Ele abreviou esse tempo, para abreviar o sofrimento da gente, para abreviar o sofrimento dos salvos, não é? Eu não sou daqueles que acreditam no arrebatamento secreto, já acreditei, já defendi isso, roxo, né? Já falei algumas vezes aqui, mas nós vamos estar nesse negócio aqui. Mas para que a gente não sofra tanto, Deus vai abreviar, não é? Vai abreviar. Nós vamos estar aqui para anunciar o Evangelho. Estaremos aqui para anunciar o Evangelho, não é? Não vai ter o crente meia boca para anunciar o Evangelho. Quem vai estar aqui para anunciar o Evangelho é o crente de verdade. Ele vai estar aqui. Por isso que Paulo vai falar, quando Jesus voltar, nós seremos transformados, porque a gente vai estar aqui, não é? Vai estar aqui. Paulo não está pensando em arrebatamento secreto, Paulo está pensando na volta de Jesus. Quando ele voltar, nós seremos transformados. Seremos transformados. Então Deus vai nos convidando a quê? A estarmos vigilantes. Vigilantes. O servo fiel, não é? O servo fiel, ou o empregado fiel, não cuida da casa só porque o patrão está vigiando. O servo fiel ou o empregado fiel não deixa a casa arejada, limpa e arrumada só porque o patrão está olhando. Se ele é fiel com o patrão presente ou com o patrão ausente. Não é? Ele é obediente com o patrão olhando e com o patrão não olhando. Eu acho muito engraçado esse negócio de obra de prefeitura, né? Você já observou? Obra de prefeitura? Tem um cara que é pago para vigiar os outros. Para que isso? Não é? Tem um cara que é pago para ver se os outros estão trabalhando, estão ganhando para fazer o trabalho deles, ainda tem que ter alguém vigiando, o capataz, né? O tomador de conta, a obra também é assim, né? Tem que ter o tomador de conta de obra, senão os caras morcega, chupador de sangue, não é isso que a gente fala aí? Mas o servo fiel, tendo o capataz lá ou não, tendo a pessoa vigiando lá ou não, vai fazer o serviço com excelência, vai servir com excelência. Esse está vigiando. Esse está vigiando, certo? A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas, acho que é Lucas 17, se eu não estou enganado, só não lembro agora o versículo, não é? Depois de vocês terem feito tudo o que vocês foram mandados para fazer, vocês vão se gabar de quê? Acho que é Lucas 17, se eu não estou enganado, não é? Deixa eu ver aqui se eu acho, não é? Veio a memória aqui, não é? É Lucas 17, mas eu não vou achar o verso agora aqui, não é? Mas falando o quê? Você não se gabe de fazer aquilo que você foi ordenado a fazer. Servo inútil. Vai estar lá registrado isso. Ou seja, eu fiz tudo que o patrão mandou eu fazer. O servo fiel não faz só aquilo que o dono mandou fazer. O empregado fiel, somos empregados do reino de Deus, não é? Servos do reino de Deus. Nós não fazemos somente aquilo que Ele nos mandou fazer, nós fazemos mais do que Ele mandou fazer, senão a gente não está fazendo nada demais, não é? Nada demais. Deus Ele vai te chamando e me chamando a fazer coisas além do que Ele pediu, além do que Ele nos pediu para fazer, não é? E entender que Deus vai te chamando e me chamando a trabalhar em prol do reino, mas não somente naquilo que Ele pediu para fazer, não é? O exemplo dado lá em Lucas é esse. Se você fizer somente aquilo que você foi mandado fazer, que excepcional você está fazendo? Te pediram para fazer, você fez. O servo bom e fiel faz além do que se pede, ele vê além. Sabe aquela pessoa que você está ali no serviço ali e está precisando de um alicate? A pessoa está lá na escada, lá em cima, mexendo no ventilador, por exemplo, né?
E você está aqui segurando a escada. E a pessoa que está lá em cima está precisando do alicate. Você percebe que a pessoa está precisando do alicate. Ele não precisa descer, ir na mala de ferramenta e pegar o alicate. Você e eu, como servo fiel, pega o alicate aqui, toma o alicate. Isso é ser bom servo. É fazer além do que se pede. Não é? É isso que Jesus está falando aqui. Fiquem vigilantes. Vigilantes. Façam além. Não é do que estão pedindo para vocês, não é? Porque seremos considerados o quê? Servos inúteis. Servos inúteis. Então, não podemos nos gabar daquilo que a gente está fazendo só porque a gente fez aquilo que mandaram a gente fazer. Não é? É ir além. Não somente no trabalho, não somente no relacionamento, mas principalmente também com Deus. Com Deus. Então, o exemplo que Jesus está dando aqui é qual? O patrão saiu, vamos tirar uma folguinha, né? Vamos fazer uma festa. Quantos fazem isso? Quantos fazem isso? Não é? Que são mordomos de casas aí, né? De gente famosa, não é isso? Ou os filhos mesmo, né? Os pais saem, aí quando os pais saem, os filhos fazem maior bagunça dentro de casa. Está sendo servo fiel? Não está sendo servo fiel. Porque se o pai e a mãe estivessem ali, não ia acontecer bagunça. Mas precisa de pai e mãe estar vigiando para que a bagunça não aconteça? Assim é com Deus. Lógico que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, mas Deus não está olhando para você e para mim para nos fulminar. Deus está olhando para a gente para nos salvar, né? E não para nos fulminar. Então, do mesmo jeito que temos que fazer quando o papai e mamãe estão presentes, quando alguém que está responsável para nos vigiar está presente, é fazer sem ter ninguém vigiando, não é? É a mesma coisa. Quantas vezes acontece na mídia aí, né? Que casa de fulano de tal, cheio de droga, casa de fulano de tal, mas é filho de fulano de tal, não é o fulano, meu Deus. Né? Ou seja, o pai e a mãe saíram, deixaram a casa na responsabilidade dos filhos, os filhos fizeram uma orgia dentro da casa. Gente morreu afogado na piscina, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Mas se papai e mamãe estivessem ali, ia acontecer? Não. Então, o filho, o servo, não é? O servo vigilante, o servo bom e fiel, vai fazer além do que se pede. Papai e mamãe falou assim: filho, não faça bagunça em casa, né? Na ausência de papai e mamãe. O filho fiel não vai fazer bagunça, né? Não vai fazer bagunça. É assim com Jesus, é assim com Deus. Jesus está dizendo: fiquem vigilantes, estejam ligados, não é? Perseverem na fé. Então, não fiquem só achando que no final tudo se resolve. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas, já lembrei aqui algumas vezes. Você está ali numa pessoa no leito de morte e essa pessoa, aos olhos humanos, não prestou. Você nem conhece a pessoa, mas essa pessoa não prestou. Não foi um bom ser humano. Mas você chega lá com seu coração de evangelista, né? E aí você prega o evangelho para essa pessoa no leito de morte. Ela se converte ali. E alguns que conheciam essa pessoa, cara, isso aí é 171, não é isso? Isso é um safado, isso nunca prestou. Agora com uma oraçãozinha eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Foi perdoado. Se converteu de verdade, foi perdoado. Não importa, com Deus não tem tempo de casa e nem carteira assinada, gente. Com Deus não tem isso. Dá para entender? Com Deus não tem isso. Aquele que tem o filho tem a vida. Não importa. Não é? O ladrão da cruz, a mesma coisa. Então, tem gente que fala assim aos olhos humanos, ou seja, você tem que ter sido bonzinho o tempo todo, não é? Para poder justificar. Aí você está olhando a história de vida de alguém que se declarou ainda em estado de saúde aceitar Jesus como Salvador. E aí a gente vai analisar a história, ou seja, produzam frutos dignos de quem se arrependeu. O servo bom, justo e fiel produz frutos dignos de quem se arrependeu. Ele demonstra que se arrependeu. Não é? Mas ele não está fazendo isso para dizer que ele é salvo, ele faz naturalmente, porque ele já é salvo. Agora, a pessoa que está lá, né, no leito de morte ali, nunca, aos olhos humanos, um mó safado, mó isso,
né, todos os predicativos que você quiser dar para a pessoa aí. E ela, no leito de morte, aceita o Senhor, de verdade. Ela não vai ter que ficar curada, não é? Ela não vai ter que levantar daquele leito, se Deus quiser, ela levanta. Ela não vai ter que levantar daquele leito de morte para corrigir tudo de errado que fez. Cristo pagou o preço de todos os erros na cruz. Dá para entender? Não só dos bonzinhos, mas dos mauzinhos também. Cristo pagou todo o preço. É tão maravilhosa a entrega de Cristo, por isso que a gente tem que estar alerta, ligado, né, para a volta dele, né, acordados para a volta dele. É tão maravilhoso a volta de Cristo, é tão maravilhoso o sacrifício de Cristo na cruz. Eu falo sem nenhum medo de errar, gente. Eu cometi um erro contra você, e te chateei, te magoei, deixei você super aborrecido, e eu não quero te perdoar, certo? Você já veio conversar comigo, e já veio se acertar comigo, e eu não quero te perdoar. O problema é meu que não quero te perdoar, não seu que veio me procurar, mesmo não sendo você a pessoa que cometeu o erro. E eu não quero te perdoar, certo? Eu não quero te perdoar. Eu não quero liberar perdão, por exemplo, não é? O que Jesus fez na cruz? Perdoou, certo? Te fiz um mal terrível, que esse é o exemplo maior da cruz, certo? Te fiz um mal terrível, e aí eu vou te pedir perdão, e você não me perdoa. Você morreu sem me perdoar, e eu me converti nesse meio caminho, certo? O que Jesus fez em teu lugar? Me perdoou. Jesus na cruz não está só substituindo, não é, a humanidade pecadora contra Deus. Deus também está pagando o preço do pecado daquelas pessoas que não querem liberar perdão. Então uma pessoa tem tanta raiva de mim, tanta raiva de mim, tanta raiva de mim, que não me perdoa, e ela morreu com rancor de mim, não, mesmo pedindo perdão. Me perdoa, mas com raiva de mim, não me perdoa. Me converti. Jesus substituiu essa pessoa lá na cruz e me perdoou. Me perdoou. Mas enquanto temos oportunidade, né, vamos tentando acertar a rota. Mas se alguém, por acaso, você cometeu um erro contra alguém terrível, e você se arrependeu, e essa pessoa não quer te perdoar, e essa pessoa morreu sem te liberar perdão para você, e você já é convertido, ora a Jesus. Fala: Jesus, eu realmente me arrependi do mal que eu fiz para aquela pessoa, me perdoa. Está perdoado. Dá para entender o que é o trabalho da cruz? Por isso que é com excelência a nossa vigilância. Por isso que é como um bom servo a nossa vigilância. Vigiai e orai, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Quando ele vai voltar. Então, sabe, é maravilhoso entender que de repente Jesus voltou. E de repente nós vamos estar junto com ele para sempre. É isso que é o nosso objetivo, de entender que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o nosso propósito de viver, para finalizar, é viver como um servo bom, justo e fiel. Não importa quem está à minha volta, não importa se eu estou sozinho. Não é como eu costumo dizer, não se preocupe com a tua reputação, se preocupe com o teu caráter, porque do teu caráter quem cuida é você, e da tua reputação quem cuida é Deus. É isso que acontece. Então, do mesmo jeito que eu sou com alguém me vigiando, eu sou quando estou sozinho. Isso é caráter. A reputação, Deus cuida. Deus vai cuidar. Certo? Deus vai cuidar. Tem gente que se preocupa com a reputação e não se preocupa com o caráter. Quebra a cara. Porque é só ser pucaiado. Está só preocupado com o que os outros dizem ela ser, mas não está preocupado de quem ela é. Não é? Jesus, quando se aproxima dos discípulos, pergunta assim: quem as pessoas dizem quem eu sou? Ou seja, o que as pessoas dizem de mim? Ah, tu é um dos profetas, tu é isso, tu é aquilo, mas vocês que andam comigo, dizem quem eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não importa como o mundo enxerga Jesus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, mesma coisa eu e você, certo? Mesma coisa eu e você. Vamos cuidar do nosso caráter.
Não precisa ter ninguém vigiando a gente para a gente fazer a coisa certa. E não precisa ter ninguém vigiando a gente para a gente não fazer a coisa errada. Né? Para a gente não fazer a coisa errada. Porque é cuidar do caráter. E da reputação Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. É isso que Ele faz, tá? Então vamos nos preocupar, não com o dia da volta, mas vamos nos preocupar em servi-lo em espírito e em verdade. E quando Ele voltar, vai nos encontrar servindo em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. Não ociosos, mas servindo a Ele. A casa está arrumada, cheirosa, não é arejada, somos nós mesmos, para a volta do Senhor. Então que Ele cuide de você, cuide de mim, para que eu e você possamos crescer, não é? Lembrei aqui para finalizar, mais uma vez, né? Jesus está com Pedro, restaurando a vida do apóstolo Pedro, não é? E segundo os historiadores, João está seguindo eles. A gente não sabe quem é, mas discípulo amado e tudo mais, mas é João. E aí, quando Jesus consegue consertar a vida de Pedro, Pedro olha para trás, e esse aí, né? Lembra, eu sempre falo isso aqui. E esse aí que está seguindo a gente? Desse aí, cuido eu. É isso que a gente tem que fazer. Vamos cuidar da nossa vida com Deus, porque a do outro é que Ele que cuida. É Ele que cuida. Então, cuide da sua fé, cuide da sua santidade, cuide da sua vida com Deus, porque é do outro, Deus é que vai cuidar. É isso que a gente tem que fazer. Não é? Examine-se o homem a si mesmo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, agradecemos, porque somos impactados com a Tua palavra em relação ao dia do juízo, que é o dia da Tua volta. Através da volta visível do Teu Filho Jesus Cristo. Por não sabermos, Senhor Deus, e graças ao Senhor que nós não sabemos, nós precisamos estar prontos, vigilantes todos os dias. E eu Te agradeço por isso. Para quando o Teu Filho voltar, não nos ache ociosos, Senhor, mas trabalhando, vigilantes, cuidando primeiro de nós mesmos, e mais do que tudo, de nós mesmos. E eu Te agradeço por isso, Senhor. Que possamos todos os dias diminuir, para que Jesus possa crescer em nós. E quando Ele voltar, nos ache prontos para o retorno, para estarmos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Que possamos nos motivar uns aos outros, sim, com esta palavra, como diz o apóstolo Paulo lá. Não é? Motivem uns aos outros. Jesus vai voltar um dia. Estejamos prontos para a volta dele. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos guardados, Senhor Deus. Despede-nos aqui desse culto guardados pelo Senhor. E nos traga logo mais à noite, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Em Jesus, Teu Filho, eu agradeço. Amém. Amém.